Sejam muito mais que bem-vindos a mais um podcast do Momento da Virada. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Elaine Carreiro, corretora de seguros, planejadora e educadora financeira. Empreende há mais de 25 anos e aprendeu na prática tudo que se deve e que também não se deve fazer no empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigada por receber e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Fico muito honrada pelo convite e muito mais em poder contribuir aí com a minha experiência, que, modéstia à parte, é vasta, e eu tenho certeza que eu vou contribuir. Com certeza. Estou animada aqui e curiosa para saber toda a sua trajetória. Bom, vamos começar falando um pouquinho da sua história, né? Qual que é a sua formação, o que você fazia antes de empreender? Conta um pouquinho para mim. Bom, eu fiz administração de empresas. Confesso que eu fiz administração porque eu não sabia, eu me formei, né, no colegial, na época colegial muito cedo, não sabia o que fazer, e na época meu pai falou, faz administração que em algum lugar você vai se encaixar, mas o meu sonho mesmo era ser professora, porque hoje eu entendo, eu sempre tive essa questão do cuidar, eu tenho esse altruísmo muito forte em mim. Bom, eu fiz administração, acabei saindo de contabilidade, na época eu queria fazer magistério, fui fazer contabilidade, ou seja, fui indo, né? Não tive educação financeira na minha família, então tudo isso era muito atravancado. Acabei me formando em administração, depois eu fiz pós, eu já tinha negócio, então eu fiz pós em gestão de negócios, gestão de pessoas, que aí sim eu posso dizer que é onde eu aprendi de fato, né? E empreendi, mas eu fiz muita coisa, Fernanda, muita coisa. Errei absurdamente. E para depois chegar a uns anos e entender o que é de fato, o que você precisa ter, desenvolver. Mas se eu não tivesse errado, acredito que hoje eu não conseguiria estar na situação que eu estou, que é ajudar pessoas a evitarem errar o quanto eu errei. Fui expert nos erros de empreendedorismo. Tudo tem um porquê, uma razão, né? Depois que acontece é que a gente entende a razão. Exatamente. Poder ter se aproximado da educação financeira, poder ajudar as pessoas hoje, eu sei o quanto você se preocupa em orientar, em ajudar os seus clientes, ajudar as pessoas realmente a terem um pouco mais de proximidade com a sua vida financeira. Só foi possível você tendo algum tipo de dificuldade no momento que você foi se submeter a fazer esse tipo de planejamento, mesmo já tendo estudado a respeito. Na hora que a gente está no empreendedorismo é outra coisa, né, Elaine? Totalmente. Eu falo que hoje eu me tornei uma facilitadora. Então a gente mostra o caminho das pedras, não que, né, empreender é errar e acertar quase que sempre. Mas a gente minimiza os erros, isso que é a vantagem. Exatamente. E me conta, qual foi o seu momento da virada? Então, meu momento da virada foi logo no início da minha vida profissional. Eu comecei a atuar em banco de investimentos como CLT, na época chamava Banco Pontual, mas eu trabalhava, Fernanda, 14 horas por dia. E naquela época não era a tecnologia de hoje, eu lembro que tinha que abrir e fechar o sistema, eu que abria, eu que fechava o sistema, eu trabalhava na parte de leasing, financiamentos, cheguei antes a trabalhar em mesa de operação, mas fiquei 2, 3 meses, pedi para sair, não era o meu, assim, onde eu me sentia bem. Mas eu tive uma experiência em casa, meu pai a vida inteira foi CLT, e a vida inteira ele era ausente, porque ele tinha cargo alto, viajava muito. Então, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu tinha certeza que eu não queria ser como meu pai CLT, embora ele construiu o patrimônio, se planejou, mas eu logo cedo percebia que a qualidade de vida, para mim, era muito mais importante do que ganhar dinheiro, apenas ganhar dinheiro. Então, a minha virada, claro que você tem essa certeza com amadurecimento, mas eu não queria seguir o mesmo caminho que o meu pai, isso ficou muito claro. E é por isso que eu fui, porque quando você vem de uma família de empreendedores, você é meio que orientado, né? Sim. Só que eu tinha uma torcida muito contra.
Então, eu era aquela ovelha negra que vivia dando cabeçada, a verdade era essa. Mas eu nunca desisti, que eu acho que é aí que está o grande diferencial na minha jornada. Não dá certo uma coisa, vou dar certo outra. Tanto que eu lembro que eu trabalhava tanto no banco, que eu cheguei a desmaiar, ao ponto que... Só que eu estava recém-casada, e na época eu tinha casado e não tinha, né? Eu tinha casado com um banco, não com o marido. E eu me lembro que eu falava, eu não quero parar de trabalhar. E aonde o meu departamento tinha uma área de seguros, que eu achava interessante, aquela coisa do você... Parecia fácil, né? Porque eu não tinha, eu estava dentro de um banco que era demanda muito maior. Mas foi o que veio na minha cabeça. Eu vou ser corretora, não era filha de corretores, nada. Então, quer dizer, eu comecei ali, quem fazia o seguro era meu pai, um amigo, muito lentamente, mas porque ali eu percebi que eu ia ter um pouquinho mais de flexibilidade. Como eu desmaiei no banco, eu fiquei um tempo afastada antes de pedir para sair, tanto que eu tive que fazer um acordo para sair, porque eles... Não é fácil, né, achar pessoas que trabalham 14 horas por dia. Então, eles tentavam me mudar de área, mas eu não queria. E aí, foi assim Você já era empreendedora dentro do banco, por isso que era tão valorizada. Sim, eu assinava, eu era novíssima, eu tinha 22 anos, eu assinava pelo banco, porque esse banco, ele foi vendido, para você ter uma ideia, em 2 anos ele foi vendido 5 vezes. E o pessoal brincava que eu era fazia parte lá do patrimônio, porque eu acompanhava. Com certeza. Eu era uma mão de obra barata e tinha todo o histórico, né? Então, eu comecei a perceber que eu tomava decisões e eu já nem sabia mais a quem reportar. Eu praticamente reportava diretamente ao superintendente. Mas aquilo deixou a minha vida pessoal um caos. E eu sabia que se eu seguisse naquele ritmo, eu ia morrer. A verdade é essa, eu não tinha. Porque tem pessoas que têm um emocional para isso. Eu não, eu queria ter uma vida, eu queria poder viajar, eu não tirava férias. E aí eu comecei a me identificar muito com meu pai. Meu pai era uma pessoa que não tirava férias. Férias para ele eram emendas de feriado. E eu falava, meu Deus, eu não vou poder viajar, não vou poder fazer nada. E foi quando eu acabei me certificando, né? Tirando a SUSEP nesse período. E aí foi um outro problema, né? Porque como eu disse, eu não tinha uma carteira pronta. Mas eu acredito que existe algumas coisas no empreendedorismo que faz a diferença, que embora a gente escute que empreender é você desenvolver habilidades, mas tem alguma coisa que é muito nata da pessoa. Você tem que ter essa coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, fica tudo muito subjetivo. É você querer de verdade tal situação. E eu às vezes me surpreendia, porque assim, a conta não fecha, né? E tudo isso eu fazia sem planejamento financeiro, mas também entendi que eu nunca dependi de uma única fonte de renda, que eu acho que é o maior assim, diferencial na minha vida de ter tido a possibilidade de mudar de negócios. Eu nunca dependia de uma única fonte de renda. Eu percebo que o que você está me falando, que, na verdade, você estava repetindo um padrão, né, que você viu na sua infância, viu com seu pai, e que era uma coisa que você não queria para você, até porque você queria ter mais qualidade de vida, mais tempo para a família, e poder fazer alguma coisa que você tivesse um pouco mais de liberdade, porque vontade de fazer as coisas acontecerem e vontade de dar certo dentro da instituição, estava claro, 14 horas por dia, se dedicando para caramba, soar no coração, né? Tinha que ter um porquê. Eu queria te perguntar, em que momento você foi empreender, né? Qual foi esse momento que você se sentiu segura de sair de uma instituição que você estava lá sentindo mais estável, mais segura, para poder ir para o caminho do empreendedorismo? Foi exatamente a certeza de que eu não queria ser escrava. Se fosse para ser escrava, eu queria ser escrava de mim mesma.
porque a gente também sabe, né? Existe uma ilusão aí no empreendedorismo que eu vou ser dona Exatamente. do meu próprio negócio, eu vou trabalhar, não vou precisar, e não é nada disso. Eu continuo trabalhando às 13 horas, porém, eu me permito dar as pausas, que eu sempre me cobrei demais. Então, que é uma coisa que eu tenho aprendido. E quando você empreende, aquele tempo de folga, você se culpa muito. Estou parada, como? Eu tenho que produzir. E a gente tem que ter uma sensibilidade de tomar muito cuidado, que nós precisamos sim parar. A gente precisa sim descansar. Então, a certeza de não querer ser CLT, e aquele momento que eu fiquei muito mal de saúde e eu precisei me afastar no banco, ao invés de eu relaxar, eu cheguei a entrar na caixa, para você ver o nível. Lembra quando eu falava entrar na caixa? Porque eu tive um problema muito sério de LER, né? E aí, esse período, eu não relaxei. Foi aonde eu falei, é agora, porque eu ainda tinha o salário do banco. Falei, é agora que eu vou me preparar. Eu fiquei 5 anos na caixa, para você ter uma ideia. Foi quando eu tive que fazer acordo com o INSS. Olha que louco, porque hoje em dia, para você entrar no INSS é uma loucura, né? E eu querendo sair do INSS. Mas foi o período que eu acho que tudo na vida também, a vida te coloca numas situações, numas oportunidades que, se você não agarrar, vai passar o bonde. Mas se você agarrar, o universo só vai conspirar a seu favor. Eu acredito muito nisso, Fernanda. Eu não parei, eu continuei até o momento que eu falei, não, agora eu preciso sair. E aí eu saí do banco e toquei o seguro, fiz sociedades péssimas, que é uma outra dica que eu aprendi. A gente faz sociedade, às vezes, com amigos por afinidade. Isso não pode existir nunca, porque as pessoas são diferentes, né? No dia a dia e na profissão. Exatamente. Mas assim, eu gosto da inovação, eu tenho que tomar muito cuidado para não me entediar. Então, quando sou corretora até hoje, né? Porque eu tenho a minha carteira, que acabei tendo que diminuir um pouco para ter outra atividade. E por que isso? Porque eu sou aquela pessoa adepta numa economia onde é tudo muito instável. Se você tem mais de uma fonte de renda, você não está totalmente 100% num determinado risco. E isso me permite, né, ter mais de uma fonte de renda, o meu tipo de trabalho. Que um faz parte do outro, porque dentro do planejamento você tem a gestão de risco também. Exatamente. Então, eu falo que eu juntei a fome com a vontade de comer. Mas eu tive confecção por 11 anos, o que também me ajuda no planejamento a atender empreendedores, pequenos empreendedores, que eu acho que é um dos piores ramos de gestão, é a confecção. Porque franquias, eu trabalhei com franquias, eu era franqueadora, então eu cuidava de 15 franquias na época. Então, eu fui como consultora. E eu sempre atuei na parte financeira, sempre, dos outros, mas a minha era um caos, porque eu cuidava muito bem do dinheiro dos outros, mas a minha era um caos. Me diz uma coisa, quais foram os principais conflitos ou medos que você teve na hora de empreender, começar a empreender? Eu acho que quem é empreendedor já carrega uma linha de culpa e medo 24 horas, né? Exatamente. Porque não existe essa história, por mais que você esteja estabilizado financeiramente, com o seu negócio posicionado, volto a dizer, a gente vive um caos na economia e isso reflete nos negócios, para alguns mais, outros menos, mas o meu maior medo, de verdade, era ficar sem renda, porque não adianta, quando você vai empreender, e eu não fiz isso na época, mas eu não tinha uma reserva de emergência, mas eu tinha uma outra fonte de renda que era como se fosse uma reserva de emergência, mas era algo muito arriscado.
Mas o meu maior medo era ficar sem renda, porque eu tenho uma vida sozinha, eu moro sozinha, eu pago as minhas contas sozinhas. Eu não posso ficar doente, eu não posso... Então, assim, para eu ficar doente, ficar ausente, eu tenho que ter um respaldo financeiro muito grande, o que eu não entendia. O que eu não entendia, que a maioria dos empreendedores, né, eles acordam um dia, estão insatisfeitos com o negócio e falam, eu vou empreender. E aí por isso que fica essa fama também do empreender uma loucura, porque a gente se baseia pelo que não deu certo, não pelo que deu certo. Exatamente. E me diz uma coisa, você teve ajuda quando você tomou essa decisão? Algumas pessoas te incentivaram, te inspiraram nesse processo? Contrário, né? Olha, Entendo bem. A primeira vez que eu fui trabalhar na vida, o meu pai ficou sem falar comigo 3 meses, porque foi no colegial e ele achava que eu tinha que estudar. Eu sempre fui ovelha negra. Quando eu resolvi sair do banco, era louca. Mas é óbvio, Fernanda, que na época eu tinha para quem correr, se nada desse certo, e eu corri algumas vezes para o meu pai. Então, eu escutava todo o sermão, mas ele me ajudava. E isso também é o que eu falo, cada um tem uma realidade, cada um sabe até onde pode ir. E eu tinha isso, mas eu também tinha a troca, que eu também acho muito importante. Tudo que meu pai, minha família precisasse, eu estava ali, eu era sempre a primeira a ajudar. Então, acho que existe essa troca. E até essas minhas atitudes começaram a pensar, a repensar que eu ainda não estava no lugar certo, porque essa coisa do ajudar era muito forte em mim. E é aquela história, eu acabava fazendo até de graça para as pessoas aquilo que você ama. Então, como virar, né, financeiramente isso? Mas o meu pai, para você ter uma ideia, vou até, se ele ver esse podcast, ele vai morrer, mas sabe que ele sempre tratou o meu trabalho como bico. Ele perguntava quando que eu ia arrumar um trabalho decente. Só para você ter uma ideia. Aquilo me machucava muito, porque só eu sei o que eu... E digo que até hoje, para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, assim, nossa, a Elaine não está sempre com alguma coisa, mas eu estou sempre desenvolvendo algo que tem ligação com algum outro empreendimento meu. E eu amo isso porque eu tenho eu acho que é um defeito, eu me entedio muito fácil com as coisas. Então, eu tenho que estar vivendo essa loucura, e para você empreender, você tem que ter muita energia, mas muita Sim. energia. Quem não tem energia, nem se arrisque a isso. É por isso que é tão importante e fundamental o planejamento financeiro. Porque se você tem uma vida mais estruturada financeiramente, você já tem uma parte focada na reserva de emergência, você tem o fluxo de caixa em dia, você pode ousar, você pode ter outros negócios, você pode aproveitar ideias, até aproveitar investimentos, né? Então, quando você realmente tem o dinheiro em caixa, é diferente. Por isso que o empreendedorismo no Brasil é tão temido, porque as pessoas entendem que elas estarem insatisfeitas no que ela faz hoje, ela não gostar do chefe dela, ela não gostar do ambiente de trabalho, ela pode ter um subterfúgio que é empreender. Não, vão ter muitas dificuldades. Inclusive, Elaine, eu queria que você me contasse um pouquinho quais foram as principais dificuldades que você enfrentou no empreendedorismo, porque eu vejo e me preocupa muito o quanto as pessoas floreiam, né, o empreendedorismo como se fosse algo fácil, e não é fácil. E não é para qualquer pessoa. Uma vez, até conversando com você, que daí foi que surgiu esse convite, eu acho que o maior problema de quem pensa, né, porque eu estou infeliz no trabalho, às vezes a pessoa está infeliz no trabalho, acontece muito isso com os meus clientes, eles têm um salário bom, mas eles têm tanto consignado que eles só olham o valor líquido que cai na conta. Então, na cabeça deles, eles estão infelizes porque eles acham que eles ganham pouco, já começa daí. Eles esquecem que tem todos aqueles consignados que caíram na conta. E outra coisa que é assim, muito, muito, muito comum é você acordar um dia e falar: eu vou fazer tal coisa porque eu estou infeliz aqui, e você não pensar num plano de negócios, que é algo tão
fundamental, e é o que eu falo muito, principalmente quando eu tive a confecção por 11 anos, eu montei um plano de negócio, então eu achava que já estava tinindo, estava ótimo. E era um negócio muito específico. Nós pesquisamos, porque é importante que você pesquise mercado, posicionamento, seu concorrente. E outra coisa que as pessoas que trabalham tanto com prestação de serviço como produtos, elas não sabem precificar. Eu acho que aí é o grande problema, precificar o seu produto, precificar a sua prestação. Elas se baseiam única e exclusivamente no concorrente, mas elas não sabem o custo que elas têm. Elas não sabem, Fernanda, quando eu pergunto qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa, elas nem sabem o que é isso. Então, você não ter um plano de negócio, ou ainda que você tenha, que no meu caso eu tive, mas eu não revisitava, porque no decorrer da jornada muita coisa muda. Então, você tem que revisitar e refazer, modificar, principalmente, porque ali você tem 6 itens de um plano de negócio, mas na parte de planejamento financeiro, que é um dos principais, que é onde você vai pôr e você vai quantificar o quanto você vai precisar para abrir. E o maior erro, Fernanda, que eu digo, é que quando você inicia o negócio, você sabe que você vai ter que financiar aquele pagamento a tua venda. Você vai vender para o cliente, ele não vai te pagar à vista. Só que você vai ter que muitas vezes comprar à vista porque você não tem crédito. E esse gap ninguém calcula, que seria o capital de giro. E aí o que acontece no decorrer dos meses? As pessoas usam capital de giro para pagar conta, não para fazer investimento na própria empresa, para poder ampliar. E detalhe, o banco muito interessado em te dar este crédito, porque você ainda tem crédito, ele vai te empurrando e aí que você desanda, você não tem um controle efetivo. E para empreender, você tem que fazer aquilo que você gosta, mas principalmente aquilo que você não gosta, que é essa parte chata administrativa financeira. E as pessoas não fazem e vão se enrolando. Então, assim, a falta de um plano de negócio, a falta de não saber precificar seu produto ou prestação e calcular o retorno do investimento, sabendo que você vai levar aí 1, 2 anos para maturar o seu negócio, as pessoas começam sem reserva nenhuma. E a gente sabe que, normalmente, até 2 anos as pessoas fecham as empresas que abrem porque elas não têm nenhum tipo de reserva para esperar maturar o negócio. Então, é mais simples do que se imagina, mas as pessoas, ou elas são extremamente otimistas, ou elas entram e depois elas culpam a vida, né? A vida que não é legal com ela, o mundo. E eu falo isso por experiência própria. Eu sei tudo que eu errei, tudo que me atrapalhou, mas ainda assim eu falo que a gente se permite a ficar mal num dia, mas tem que durar ali horas, e amanhã seguinte é um novo dia e esquece o que foi. Vamos para a batalha, porque é um leão por dia mesmo, literalmente. Exatamente. E também tem uma questão muito cultural do Brasil, que é o imediatismo, né? Então, até porque a gente viveu na inflação e a gente realmente só conseguia viver o dia de hoje, e o brasileiro não tem esse hábito de fazer um planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes, você fazer uma transição de carreira e ter o seu próprio negócio requer muita responsabilidade e planejamento, para que realmente você não saia teoricamente de uma segurança mesmo, onde tem uma receita entrante mensal, para zerar no dia seguinte, e não saber quando, de fato, você vai começar a gerar receita de novo. Então, é cultural também no Brasil, Totalmente. né? Totalmente, né? Totalmente. Eu queria entender com você qual foi o seu principal aprendizado com o empreendedorismo. Que você me disse que já teve várias coisas aí, altos e baixos, né? Idas e vindas, como todos nós, mas eu queria saber quais foram os principais da sua trajetória. Bom, primeira coisa que eu aprendi, a gente não deve se comparar a absolutamente ninguém. Porque o que me dava muito sofrimento, que eu olhava para a grama do vizinho e falava, por que o negócio dele tá? Tá tão verdinha, né? E a gente mal sabe o que aquela pessoa está passando, né? Porque a mesma coisa o vizinho pensava de mim.
Então, você focar realmente no seu negócio, você se abster a críticas. Uma coisa é alguém que tem toda a experiência e vem te dar um conselho. Eu acho que ele sempre é muito bem-vindo. Mas a pessoa te querer dar conselho sem ter construído nada, gente, passa por cima, né? Porque hoje eu entendo isso. Você quer me aconselhar, mas o que você fez, né? O que você construiu, né? Então, isso é um aprendizado. E o maior de todos, que hoje eu carrego muito para o planejamento financeiro, é você controlar a sua emoção. Fernanda, na vida financeira, na vida pessoal, de relacionamentos, na vida profissional, se você não controlar a sua emoção, a tua vida não anda. Você fica que nem uma... Lembra da enceradeira que fica ali? Você fica porque você não fica andando em círculo, né? Você não vai para lugar nenhum. Então, falo que é o maior aprendizado, que eu peco, óbvio, né? Eu que sou mais expansiva, eu sou uma pessoa que eu falo, que eu penso, eu tenho que estar sempre lembrando que, quando eu olho para trás, tudo que me fez me ferrar foi a emoção que eu deixei tomar conta. Na hora de empreender, você tem que ser muito mais racional. Isso é fato. Então, é o meu maior aprendizado também. Porque o que acontece com o empreendedorismo, no meu ponto de vista, adversidades acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, a gente tem que sair da zona de conforto o tempo todo. Exatamente. E isso faz com que você oscile emocionalmente. E mulher é pior. Mulher é pior, porque nós temos questões hormonais, inclusive, e pode parecer bobeira, mas Não é, não. Não é, pessoa, você mata alguém se você está na TPM, se alguém Exatamente. Então, você tem que, inclusive, lembrar nos dias que você está mais sensível. Eu sempre falo assim para o meu cliente, principalmente o de planejamento. Quando você percebe, que eu faço essa analogia, as pessoas, elas gastam quando? Quando elas estão muito mais felizes ou quando elas estão mais tristes. Então, eu falo, nesse dia que você está com a emoção muito aflorada, vai para casa, assiste um Netflix, não olhe Instagram, porque fatalmente você vai gastar. Fatalmente. Então, assim, quanto mais você começar a buscar alternativas para controlar sua vulnerabilidade, que é o tal do autoconhecimento, vai ficar tudo muito mais fácil, porque realmente a gente fala também no planejamento que 95% das decisões são tomadas pela emoção. Então, imagina, não é só número, porque todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha. Por que as pessoas não fazem isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, eu falo uma coisa... primeiro eu me formei como planejadora e depois eu busquei a educação financeira. Porque o meu nicho são pessoas que ficam no 0 a 0 ou pessoas que estão endividadas, principalmente empreendedor, que é uma salada. O autônomo, então, nossa, ele nem sabe quanto ganha, quanto gasta, nada. E eu sempre explico que, para você se planejar, Fernanda, financeiramente, as pessoas falam muito do planejamento financeiro, mas se você não entendeu o que o dinheiro significa na sua vida, se você não tiver uma reeducação e entender se o dinheiro ele te faz mal ou ele te faz bem, e você ressignificar o dinheiro, não há planejamento que vá para frente. Porque a gente se boicota. Nossa, que interessante isso, hein, Elaine? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, o meu viés dentro do planejamento financeiro é puramente comportamental. Então, eu sou uma curiosa, nem digo estudiosa, da neurociência. Eu gosto muito de estudar perfil comportamental, inclusive o perfil das pessoas, elas têm uma forma, cada uma, de lidar com o dinheiro. E quando eu comecei a atender os meus clientes que eram endividados, eu não conseguia, não adianta você falar de planilha, de orçamento, de fluxo de caixa para uma pessoa que, assim, racionalmente ela sabe que ela tem que gastar menos, mas ela não faz. Por quê? Porque às vezes você tem que... É um sintomas, o endividado é um sintomas que ele possui. Você tem que buscar a causa. E essa causa, às vezes, está num consumo para você suprir um vazio.
Então, hoje, depois de ter feito isso, eu me formei também especialista em perfil, em coach, eu estudo muito neurociência, porque eu faço um trabalho um passo antes, tanto que as minhas reuniões, normalmente eu vou falar de números lá para a terceira reunião, terceira, quarta reunião, dependendo do caso. Mas antes eu preciso entender o que a pessoa entende como dinheiro, como a ferramenta dinheiro. Tem pessoas que têm fobia financeira, não olham status, Fernanda. E tem pessoas que estão muito bem financeiramente, mas elas carregam um peso, falar de dinheiro para elas é um estresse, e elas carregam um medo porque tiveram no passado uma educação, brigas com os pais. Então, tudo isso vem à tona. Uma coisa muito interessante que eu também mudei na minha metodologia e fez muito dar certo, você, quando vai começar, eu falo cuidar, né, porque eu gosto, né, cuidar, né, da vida de um endividado, porque eu falo que hoje eu consigo transformar, se o cliente quiser, o endividado, a condição de endividado para a condição de investidor. E existe, não é simplesmente falar guarde dinheiro. Eu não posso falar eu não uso a palavra planilha, eu não uso a palavra cortar gastos, eu aprendi a substituir todas essas palavras, porque se eu usasse corte gasto, preenche fluxo de caixa, eu perco a conexão com um cliente que já está condicionado, o seu inconsciente já está condicionado a não querer falar sobre ganhar e perder dinheiro, ganhar dinheiro. Por quê? A gente sabe que o cérebro odeia gastar energia. Então, tudo que você for falar com um cliente que seja diferente daquilo que ele acostumou a vida inteira ouvir, ele simplesmente se desconecta. E hoje que a gente trabalha online, é pior ainda. Para se desconectar, é 2 palitos. Então, eu tive que, depois que entrou a pandemia, eu tive que mudar totalmente a minha metodologia. E aí, hoje eu fico pensando, meu Deus, se for presencial, o ganho vai ser muito maior. Então, eu tenho as perguntas certas, porque eu falo que eu tenho que driblar o cérebro do cliente. Porque senão, eles vêm para uma primeira reunião, eles sabem que eles precisam, mas eles começam a não aparecer, a não fazer os planos de ação. Então, eu tenho uma forma de trabalhar totalmente diferente para que aquilo que é ruim, que é péssimo, mas ele sabe que ele precisa, se torne um pouco mais prazeroso. E isso não tem nada a ver em falar, olha, você tem que cortar isso, você tem que cortar. E assim, te trazendo para tangibilizar, eu nunca falo de diminuir despesa ou aumentar, eu falo que é o choque de realidade, eu vou mostrando, né? Eu mostro uma fotografia financeira e eu vou falando em adequar. A gente não tem essa de cortar, porque às vezes eu falar que eu vou cortar um cafezinho, o café para a pessoa é a coisa mais importante. Então, ela pode tomar, Fernanda, 20 cafés, se ela quiser. Eu não vou ficar fazendo conta, eu vou um pouco contramão dos planejadores, tá? Eu não vou ficar fazendo conta se os 20 cafés vão representar X. É o prazer da pessoa. Mas aonde que a gente vai compensar esse gasto? Porque, claro, eu tenho um limite de renda. Eu tenho um limite, né, da renda. Então, eu falo que é compensação. E uma palavra que você mude, você cria mais conexão, o cliente entende a situação. Então, eu falo que antes do planejamento, a gente precisa entender como o cliente lida com o dinheiro, o quanto ele precisa ser reeducado, aí sim eu inicio o planejamento. Senão, você fica... Nossa, muito interessante o que você está falando, sabia? É muito mais comportamento. Comportamento, as crenças, o que a pessoa viu desde a infância, como a família lidou com o dinheiro a vida toda. Eu atendi muitos executivos, né, na minha carreira e como coach e mentora, e os executivos têm muito disso, de manter um padrão de vida super elevado, porque precisam manter o status, e muitas vezes ficam reféns daquela remuneração que tem dentro de uma grande companhia, porque não pode, ele tem um filho numa escola X, porque todo mundo está lá, ele tem o carro X, mora na casa X, ele tem que fazer a viagem Y,
Mas tudo aquilo, aquele arsenal, faz com que ele não consiga dormir, ele não tenha vida própria, ele não consiga guardar dinheiro, justamente porque ele precisa bancar aquele padrão todo de vida. Então, ele sente muita culpa por não estar nunca em casa, e aí ele precisa suprir a família de alguma maneira. Então, eu vejo que esses executivos ficam doentes, muito doentes, por causa desse padrão que ele mesmo criou. E, na verdade, isso não é... Para todo mundo, ele é bem-sucedido. Para fora, todo mundo vê que ele é bem-sucedido. Por quê? Porque vê só o que, né, a aparência. E é grave, é muito grave isso, né? E eu vou te falar uma coisa. Quando você me perguntou até, assim, da questão da virada, de empreender, eu vou além, eu vou falar, assim, o empreender, como ele sempre teve na minha veia, então, eu acho que, como eu te falei, mas existiu uma virada de eu entender o planejamento financeiro na minha vida. Essa virada foi quando a minha mãe adoeceu. Minha mãe teve uma doença degenerativa e meu pai, sempre muito planejado, ele fez todo o tratamento. E não pense que é porque minha mãe tinha plano de saúde, não, porque dependendo da doença, plano de saúde não cobre, ele prefere... Eu tive vários problemas judiciais com isso, mas o meu pai sempre esteve ali. E todo este processo foi a primeira vez que eu pensei, meu Deus, se eu tiver algo parecido com a minha mãe, eu não tenho mãe, eu não tenho filho, como é que vai ser? Eu preciso me proteger. Eu já tinha o seguro de vida, ou em vida, que também faz parte do pilar, mas a primeira coisa, aumentei a minha pólice, depois eu comecei a falar, não, eu preciso, como é que eu vou guardar dinheiro para isso? E na época eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe, que é uma das coisas que me permitiu até ser empreendedora, porque quando eu falo parar, na verdade eu diminuí o ritmo e eu optei por cuidar dela. E este momento, Fernanda, eu percebi a necessidade, eu lembro que ela foi tratada com uma médica chamada Ana Cláudia Arantes, que ela é dos cuidados paliativos, e foi bem na época que os cuidados paliativos estavam entrando no Brasil. E esta médica eu aprendi muito, e aí me deu mais certeza que eu não queria ser aquela louca de trabalhar 14 horas, como você falou dos executivos, porque ela tem uma frase que ela fala assim, que ela atende só pessoas em estado terminal. E aquilo para mim foi, tipo, acordei. Que ela atende todas as classes sociais, mas principalmente aquelas pessoas que ficaram doentes, desenvolveram doença, como câncer, que 7% é genético, 93% é má qualidade de vida, alimentação, e ela, todos, sem exceção, quando você pergunta qual é o maior arrependimento da vida, eles falam, ser quem eu não era, não curtir a minha família para poder curtir status. Isso para mim... Nossa, até me arrepiei aqui. E tem um vídeo, e depois eu mando aí para vocês, ela fala muito isso. E ela foi a minha maior professora, a doutora Cláudia Arantes. A minha mãe passou por ela, eu falo que foi meu maior aprendizado como ser humano, ter tido a oportunidade de cuidar da minha mãe 5 anos, e ver que o brasileiro, principalmente... ele tem uma necessidade, se ele tem um aumento de salário, ele acompanha o gasto igual, ele não entende que ele pode manter ali a seu estilo de vida, e o que ele ganhou a mais, ele vai poupando, porque ninguém pensa no futuro. Eu só pensei na velhice, Fernanda, quando eu cheguei nos meus 40 anos. Eu não pensava, e eu também não sei por quê. Nunca ninguém me pôs isso na cabeça. Não é cultural, né? Não é, então, então assim, você precisa ter o carro do ano, porque o amigo, o colega trocou. Eu vivia muito isso. Fulano vai viajar, vou viajar também. Nem podia, mas eu ia, porque eu não sabia falar não. Eu queria estar presente em todas as situações. Então, o meu cliente hoje, eu ensino. Como é que eu vou falar não? Eu vou falar não e a pessoa vai achar, olha a preocupação, a pessoa vai saber que eu não estou com condição. Falei, não, é chique. Fala que não está dentro do seu orçamento. Qual o problema? Adorei. Não está dentro do meu budget. Pronto, né? Resolvido. Mas as pessoas não fazem isso nem com a empresa, né? Elas criam o budget e não respeitam. Exatamente. Elas criam e as pessoas geralmente compram as coisas fora
que faltam dentro, porque não quer olhar para dentro. Existe um vazio muito grande interno ou um barulho que faz com que você projete para fora e precise de mais coisas e menos sossego, menos paz. E, na verdade, quando você compra algo, você está liberando o hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Acredite se quiser, esse hormônio ele dura o tempo que você passa o cartão de crédito. Nossa! Então, é muito Ou comum. seja, não dura nada, né? Nada. Então, normalmente, é muito comum a pessoa comprar, eu pelo menos, aconteceu isso muito comigo, e tem todo um esquema. Na loja você tem o espelho, as luzes muito específicas que te alonga. Aí você chega em casa, você vai usar o espelho da tua casa, você fala, mas que roupa é essa? Eu engordei. Legal. Eu engordei, e aí fica ali na etiqueta. Fernanda, uma época, então, quando minha mãe faleceu, eu tive uma dívida no cartão de crédito, e eu lembro que foi quando eu conheci o planejamento, porque hoje eu sou planejadora, mas eu fui cliente. Então, assim, transformou a minha vida, e por isso que eu me tornei planejadora. E aí eu falei, eu lembro que eu queria tanto cuidar, e eu cheguei até a pensar em ser enfermeira, mudar completamente, mas eu falei, aquilo não vai me trazer, eu vou sofrer junto. Então, o planejamento me trouxe essa satisfação. Mas eu lembro que eu trabalhando sempre com confecção, depois fazendo gestão em marcas, eu negociei meu cartão de crédito com as minhas roupas. Eu vendi tudo, levantei um valor absurdo, e aí eu brinco, se eu tive jeito, todo mundo tem. Todo mundo tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, se você pudesse dar um conselho para alguém hoje que está querendo abrir seu próprio negócio, tá? Está no momento do mundo corporativo e quer abrir o seu próprio negócio, qual conselho você daria? Bom, primeiro, pesquisa de campo. Começou a ter vontade, vai pesquisar, pergunte para as pessoas se o teu produto elas comprariam. Não pergunta para amigo, porque amigo fala que vai comprar, mas na hora que você precisa, os amigos não te prestigiam, isso é a grande maioria, não te... No meu caso, principalmente, eu tenho pouquíssimos amigos que fazem planejamento comigo, porque eles não querem abrir a vida financeira, e tudo bem, eu entendo. Mas não conte muito com os amigos, porque eles não vão conseguir falar que não comprariam. Então, pergunte para quem não é tão próximo. Depois disso, começou a fazer sentido, começa a pôr no papel. Olha, abrir negócio, eu vou sempre insistir, abrir negócio sem plano de negócio, você vai estar contando só com a sorte. Às vezes ela pode te acompanhar, né? Porque às vezes está ali e acontece. Mas a probabilidade, porque o plano de negócio, para mim, ele é um roteiro. Aí você vai revisitando, você tem que fazer cálculo, aquilo que eu te falei, quanto tempo que você... As pessoas abrem negócio pegando a rescisão, né? Elas saem, pegam a rescisão e abrem, mas elas esquecem do dia a dia delas. Elas pegam a rescisão e colocam tudo no negócio. A empresa precisa durar e ela não vai. E outra coisa que eu falo de uma forma brincando, até falo nos meus vídeos, que é assim, você monta um negócio, Fernanda, aí você já acha que você é dono, e aí como você não tem renda, o que você começa a fazer? Você não definiu o seu prolabore, você vai descapitalizando a empresa. Então, como você está ainda com muito capital de giro, no começo não faz diferença. E eu sempre falo, não coloque 100% da responsabilidade da tua vida pessoal no seu negócio, porque é mais ou menos assim. Adorei essa frase, Elaine. É mais ou menos assim, a minha empresa, né, independente se é micro, a minha empresa que se lasque para me bancar, porque eu vou manter o meu estilo de vida. Ela que lute para me bancar. Ela que lute. E tá tudo errado. Tá tudo errado. Você tem. Totalmente. Pensa que ela é um filho que você vai ter que dar educação, você vai comprar roupa, você vai. E quanto tempo que o filho, quando você tem um filho, ele só vai começar a gerar renda quando ele entrar no mercado de trabalho, concorda? Exatamente. O negócio, ele vai te gerar renda bem antes. É bem isso. É bem antes, mas você não respeita aqueles 2 anos, 3 anos, você já quer que a pessoa jurídica se vire e te banque, porque também em nenhum momento você pensou, vou baixar meu estilo, vou deixar de sair todo fim de semana. Não, você continuou.
E aí é uma receita certa para dar errado. Essa é a receita certa para dar errado. Exatamente. Fora a questão das suas decisões. Quando você tem a sua vida estruturada financeiramente, pessoal e profissional, as decisões que você toma para sua empresa são muito mais coerentes, muito mais acertadas, muito mais racionais. Então, você não fica ansioso, imediatista. Vou trazer um exemplo prático aqui, tá? Se você tem fluxo de caixa em dia, previsão de reserva financeira, se você tem como bancar o seu custo de vida, enquanto a sua empresa, projeções, enquanto você está crescendo o teu negócio, até quando você vai vender para um cliente, você diminui a ansiedade. Seu estado emocional vai muito por servir aquela pessoa, não simplesmente gerar receita. Porque o cliente sente quando você está ansioso. O cliente sente quando você está desesperado. E isso causa ansiedade. E aí passa para o cliente que você está desesperado. E aí você acaba não fechando o negócio. Então, até na hora de fechar o negócio, pode prejudicar você não ter planejamento financeiro, não é verdade? Exatamente. Porque você começa a viver aquela história de comprar o almoço para pagar a jantar, né? É praticamente exatamente, isso. Vende almoço para comer a janta. É isso exatamente. Aí. Então, é isso mesmo. Vende almoço, falei errado. Para comprar... E é bem isso. E aí, eu acredito muito em energia, né? O seu estado também, o seu parte corporal mostra. E aí você fica dúbio, porque ou você vai ser aquela pessoa pentelha que vai ficar cobrando o cliente, ou aquilo vai te deixar tão mal que você precisa tanto daquilo que você não tem coragem nem de ligar para o cliente. Então você pode viver os dois lados. Pode travar também, né? E aí o que acontece? Aquilo que é gostoso vira um sofrimento para você. Por isso que eu falo, empreender é para todos, mas você tem que ver quais são as... Porque você pode desenvolver habilidade, coisas que eu não fazia, eu faço hoje. Mas quanto você está disposto? Eu acho que é a primeira pergunta também. Quanto você está disposto a se entregar mesmo, de 0 a 10? O quanto você vai receber... E olha que eu sofro até hoje, odeio receber não. Eu tenho problemas para prospecção, porque na pandemia a gente está muito mais isolado, e eu sou uma pessoa extremamente relacional, e eu não consigo pegar telefone para prospectar. E eu tento buscar outras alternativas, então a cabeça fica ali. Agora tem gente que brinca de empreender, vou trabalhar hoje, mas terça, quarta, quinta eu não vou, não é? Mas sexta eu vou sair com meu filho. Tem gente que confunde, tem um negócio com hobby, né? Eu faço o dia que eu tô com vontade. Eu vou te contar eu tive uma sociedade que as minhas sócias, elas tiveram filhos. Foi um dos motivos pelo qual eu sabia que eu estava no lugar errado, né? Então, quando você monta a sociedade, você tem que ter a meta e você tem que saber que dali a tanto tempo você vai se dedicar para o negócio. Se você tem outras metas, isso também aprendi na raça, se você tem outras metas fora na vida pessoal, você vai ter que decidir, será que então é o momento para você empreender ou não? E aí, nós éramos em 3 e 2 delas resolveram ter filhos. Ter o filho não era o problema, porque eu conheço pessoas que têm filhos e pegam os filhos, levam para o trabalho, estão produzindo de casa, mas elas juntaram a semana dos filhos, férias e licença maternidade, sendo sócias. Hobby. Elas achavam que elas tinham hobby, que elas podiam, né, fazer no dia que elas quisessem. E eu, numa situação, qualquer coisa que eu falasse, ia parecer o quê? Que eu estava contra elas, estava levando para o lado pessoal, mas o erro foi meu. Por quê? Que é um outro aprendizado. Quando a gente faz um plano de negócio e a gente vai montar um contrato social, a gente tem que fazer acordos. E a gente tem Exatamente, combinados. Combinados. E, claro, eu deveria ter falado, olha, vocês pretendem ter... Porque para mim sempre foi muito claro que eu não tinha intenção de ter filhos, mas eu esqueci de perguntar isso. Você tem intenção? Como vai ser nesse período? Não foi conversado. Então, o que aconteceu? Me gerou uma grande insatisfação. Fiquei louca, porque foram 2, uma teve seguido da outra. E ao mesmo tempo, é claro que você acaba sempre culpando o outro, mas não, o erro era meu. Nós não fizemos acordos. Então, sociedade, porque é sua amiga e você tem afinidade,
e aí vamos virar o negócio, fatalmente você vai terminar, ou você termina o negócio, ou você termina a amizade. É a receita para dar errado, né? Nossa, Elaine, tá acabando o nosso papo aqui, tá tão bom, queria parar. Me diz uma coisa, onde a gente te encontra nas redes sociais para que o público possa ter acesso ao seu conteúdo? Eu tenho o Instagram, que é tá como Elaine Carreiro, respeite, seu, dinheiro. Lá é muito focado para as pessoas, totalmente comportamental, você não vai ver números, mas tem dicas, vídeos, que é hoje o meu foco. E eu também sou planejadora pela GFI, então é www.gfi.com.br/Elaine Carreiro. Lá tem um vídeo meu e todo o nosso trabalho. E também Posso dar meu telefone? Claro, fica à vontade. Tá, então o meu celular pode me chamar no WhatsApp 981811867. Então pode me chamar, bater o papo. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada realmente pelo seu tempo, você estar aqui com a gente compartilhando o seu conteúdo, a sua história. Adorei o nosso papo. Eu também. E tenho certeza que o pessoal vai adorar, viu? Muito obrigada pela oportunidade, viu? Até Tchau, mais. tchau. Tchau.